Oi pessoal, retomando a nossa série de vídeos. Então, olha, no primeiro vídeo a gente viu como colocar esferas em pontos específicos da spline. Tá? Então a gente viu como colocar uma esfera no ponto 0, no ponto 1, no ponto 2 e no ponto 3, ou seja, apenas 4 esferas na minha imagem. No exemplo 2, nós vimos que é possível colocar esferas não apenas nos 4 pontos que nós indicamos nesse exemplo, mas em pontos intermediários. Por exemplo, entre 0 e 1, eu coloquei uma esfera em 0.2, outra em 0.4, outra em 0.6 e assim por diante. Tá? Eu posso aumentar ainda mais a quantidade de esferas, né? Só voltando aqui, olha, no segundo exemplo, eu estava colocando esferas de 0,2 em 0,2. Nesse terceiro exemplo, vejam, eu estou colocando esferas de 0,05 em 0,05. Então, olha, aqui eu, mais uma vez, eu começo com CTR valendo 0, né? E depois ele vai valer 0,05, depois ele vai valer 0,1, depois ele vai valer 0,15 e aí por diante, assim em diante. Tá? Qual vai ser a diferença disso? A diferença vai ser uma quantidade maior de esferas que vão aparecer sobre a curva. Não é? Então, olha, no caso do exemplo 2, eu tinha essa quantidade de esferas sobre a curva. No caso do exemplo 3, como eu diminuí o valor do CTR, veja que vão aparecer mais esferas sobre a curva. E agora, notem que é nítido o contorno da spline, não é? É nítido esse contorno da spline. Veja que eu claramente percebo as retas que interpolam os pontos da minha spline. Ok? Como um quarto exemplo, vocês vão ver, eu agora não uso mais um linear spline, eu uso um quadratic spline, ou seja, eu vou usar uma equação de segundo grau nesse caso para representar a minha spline. Porém, aí a gente vai ver um problema que eu vou explicar para vocês, mas antes deixa eu gerar a imagem. Tá? Notem que a curva ela não ficou muito legal, o contorno dela não é muito bacana. É diferente da curva anterior, mas não é muito bacana. Por quê? Porque eu estou usando poucos pontos para definir essa curva. Tá? E isso gera esse aspecto não tão bonito da curva. Tá? E no caso de uma spline cúbica, tá? Esse problema ele se acentua ainda mais. Olhem como fica. Tá? Ela praticamente se perde na hora de criar a spline. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Né? Se nos exemplos da aula passada eu dava a seguinte dica para vocês: gerem curvas com poucos pontos. Por quê? Para você não gerar polinômios de Lagrange demais, ou para você não gerar um único polinômio interpolador com uma potência em x muito grande. Nesse caso, quando você usa a spline do Poivré, se você tem poucos pontos e tenta interpolar esses poucos pontos através de uma cúbica ou através de uma quádrica, você vai ter esse efeito indesejável que vocês viram. Tá? Então, se a quadrática não ficou legal, né, essa que era cúbica ficou pior ainda. Eu vou voltar para a quadrática, né, só para vocês verem aqui novamente o efeito. Tá certo? Então, ele ficou muito feio, mas também não ficou bonito. Não dá a impressão de uma curva bem interpolada. E é o que eu falei para vocês. Isso ocorre devido ao número baixo de pontos que eu tenho na minha spline. Tá? No exemplo seguinte, vejam que desse, onde eu usava uma spline cúbica com os mesmos pontos e obtinha isso, tá? Que é um efeito indesejável, na spline fechada, nesse exemplo de spline que eu chamei de fechada, notem que eu tenho uma spline linear e eu tenho mais pontos agora. Tá? Vamos ver quais pontos são esses.
voltando aqui para o meu desenho, eu tenho um ponto que eu chamei de -1, que vocês podem ver aqui, que ele tem coordenadas 0, 0, -1. Ou seja, o meu ponto -1, ele tem coordenadas 0, 0, -1. Opa, aqui falta colocar um sinal de menos aqui, né? Faltou um sinal de menos aqui. O ponto 0, 0, -1, que eu chamei de ponto -1, é esse, né? Correto? O ponto 0 tem coordenadas 1, 0, 0, está aqui, é o mesmo ponto de antes. O ponto 1 tem coordenadas 0, 0, 1, é o mesmo ponto de antes. O ponto 2 tem coordenadas -1, 0, 0, de novo, é o mesmo ponto de antes. O ponto 4, ele tem coordenadas 1, 1, 0, ou seja, o ponto 4, pessoal, ele é igual ao ponto 0, né? E o ponto 5, ele tem coordenadas 0, 0, 1, ou seja, o ponto 5 é equivalente, ele está no mesmo lugar que o ponto 1. Por que eu fiz isso, pessoal? Notem aqui no meu exemplo que eu chamei esse ponto inicial de ponto de controle e eu chamei o ponto final de ponto de controle também, ok? Esses pontos, deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui está incorreto. Esses pontos, eles servem para você ajustar o contorno da curva, ou seja, para você fazer com que a curva ela tenha pontos adicionais, não é? E você tenha uma representação melhor dessa curva no POV-Ray, tá? Esses pontos, falando a mesma coisa de uma outra forma, eles vão ajustar a direção da curva da spline, não é, que a gente está criando, ok? Com esses pontos, e agora usando a interpolação linear, veja que antes eu tinha até o ponto 3, não é? Agora apareceu o ponto 4 e o ponto 5. Vocês lembram que antes, nessa situação, como eu tinha só até o ponto 3, não é? A minha spline parava aqui. Mas agora, como eu tenho um ponto 4 e um ponto 5, vocês vão ver, olha, que a minha spline ela não para mais aqui no 3. Ela vai para o 3,2, 3,3, 3,4 e aí vai embora, né? Por quê? Porque agora eu tenho 1,4, eu tenho 1,5. Correto, gente? Entendido essa questão? Ok? Num exemplo seguinte, olha, que ainda tem esses pontos de controle, eu mantive basicamente o mesmo código, né? Só que aqui eu estava aumentando meu CTR de 0,1 em 0,1. Aqui eu vou aumentar o meu CTR de 0,05 em 0,05. Então, olha, a diferença desse exemplo para esse exemplo é simplesmente o fato de que agora eu tenho mais esferas na minha curva. Tá? Antes, essas esferas elas apareciam de 0,1 em 0,1 unidade, agora elas aparecem de 0,05 em 0,05 unidade. Correto? Isso para uma spline linear. Se agora eu usar uma spline quadrática, mantendo esses pontos de controle, tá? Pontos estes que ajudam a construção da curva, deixa eu corrigir aqui também, tá? Isso aqui não está legal. Ok. E ok, era esse que eu ia explicar para vocês. Se agora eu, com esses pontos de controle, utilizar uma spline quadrática, olha o que acontece. A minha curva fechou, tá? Ela ainda não tem um aspecto muito legal, ela ainda tem um contorno que não é muito bonito, mas se agora com esses pontos de controle eu usar uma spline cúbica,
colocar aqui. Notem que nesse caso o contorno melhorou bastante, né? Porque eu tenho pontos a mais e a minha spline cúbica ela conseguiu uma interpolação melhor do que a que eu tinha antes. Tá certo, pessoal? É isso que eu tenho para falar para vocês a respeito das spline, ok? E qualquer dúvida durante a aula vocês vão me questionando. Certo, gente? Já já a gente volta com a continuação da aula. Até mais.